Meus queridos irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos amigos, na nossa reflexão diária de hoje, desse bate-papo fraterno com vocês, trago algo sobre Itagiba, o espírito mentor e protetor da Federação Espírita Pernambucana. Confesso que há muitos anos atrás, o nome deste espírito me causou uma certa espécie, porque muito jovem ainda, achei o nome um tanto quanto curioso, para ser de um espírito guia de uma casa tão tradicional do movimento espírita pernambucano. Mas os anos se passaram e percebi que também outros irmãos de jornada também demonstraram a mesma curiosidade. Mas fomos atrás pesquisarmos e constatamos que a história desse espírito Itagiba é verdadeiramente uma história bela. E é ela que vamos narrar aqui, nesse contato fraterno de todos os dias. Bem, sabemos que a nossa Federação Espírita Pernambucana tem sobre sua égide espiritual as mãos trabalhadoras do anjo Itagiba, que é o dirigente espiritual desta casa de oração, trabalho e socorro dos encarnados e desencarnados. Itagiba é o nome originário da língua tupi-guarani e que significa braço de pedra, um braço forte como a pedra. Ita igual a pedra e giba igual a braço. Contam os ancestrais espirituais, através de revelações mediúnicas, que Itagiba era silvícola, membro de uma tribo, e vivia como todo integrante de comunidade indígena sob as ordens do chefe. Desta feita, como era costume daquela tribo, ao se sair vencedor de uma dessas façanhas sangrentas, que nossos antepassados sentiram na carne e no espírito, era mister que os vencedores lançassem mãos das mais cruéis formas de violentar aquele que se fez perdedor. E assim agiram os companheiros de Itagiba, flagelando os adversários até a morte. No entanto, Itagiba não procedeu dessa forma, recusando-se a agir de tal maneira, pois, segundo ele, aquele era alvo de tamanha crueldade que era inocente e ele recusava-se a ser leviano. Foi ele próprio quem sofreu as dores físicas. Ele, Itagiba, preferiu submeter-se ao flagelo ao ferir seus princípios. Ainda segundo as revelações, Itagiba foi encontrado por Jesus de Nazaré em uma de suas andanças. Certo dia, o mestre caminhava com seus discípulos em pregações evangélicas e deparou-se com Itagiba abandonado na estrada, gravemente ferido e todo cortado. Aproximando-se, Jesus perguntou qual a causa dele estar naquele estado. Itagiba respondeu: foi o resultado da desobediência às ordens do chefe da minha tribo. Ele ordenou-me flagelar a carne de um dos meus companheiros, quando outros já haviam obedecido. Sabendo que aquele homem era inocente, recusei-me a obedecer às suas ordens.
foi o bastante para que eu ficasse nesse estado. O abnegado e justo Mestre Jesus, com olhar terno e repleto de luz, olhou para aquele homem, percebendo a sua grandiosidade, e dirigiu-lhe as ternas palavras: levanta-te, Itagiba, estás cercado de tuas chagas. Quando te deram a morte do corpo, encontraste a vida do espírito. Este foi o ponto de partida para que o anjo Itagiba começasse a sua missão na Seara do Cristo. Foi o ingresso dele no trabalho espiritual junto às criaturas de boa vontade e dispostas a pegar a charrua e jamais olhar para trás. Partia assim Itagiba para a implantação dos ensinamentos do Cristo na terra. Através da terceira revelação, estaria ele influenciando os homens e servos como ele a colocar sobre o solo pernambucano uma casa de oração e trabalho que tanto bem tem feito por toda essa nossa região. Da pátria espiritual, Itagiba procurou despertar o então médium Clodoaldo Viana e outros confrades do ideal espírita a fundar aquele que seria o Centro Espírita Regeneração e posteriormente se tornaria a Casa Máter do Espiritismo em Pernambuco, a nossa querida Federação Espírita Pernambucana. Então, meus queridos irmãos, essa história singular, uma história belíssima sobre esse espírito que há tanto tempo nos chama a atenção nessa história tão importante para a tradição e a cultura do nosso movimento espírita local e, por que não dizer, do movimento espírita brasileiro. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.